E aí, pessoal, bom dia para vocês. Eu gostaria de trazer um estudo aqui dentro do livro do Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20. Porém, eu gostaria de trabalhar com esse estudo tanto de forma sistemática, como também de forma expositiva. Por quê? Porque, gente, o livro do Apocalipse, ele é considerado um livro de difícil compreensão. E, de fato, se a gente for fazer uma leitura superficial do texto, a gente vai encontrar um certo grau de dificuldade em relação ao entendimento do livro. Então, nós precisamos realmente trabalhar de forma dedicada, de forma exegética. Precisamos aprofundar um pouco mais dentro do livro do Apocalipse, porque realmente, ele é, de certa forma, um livro enigmático. Então, precisamos ter essa dedicação na leitura e no estudo desse livro. Pessoal, por que o livro do Apocalipse ele é de difícil compreensão? Porque esse livro ele não trabalha apenas com um tipo de linguagem. Ele trabalha com pelo menos 3 tipos de linguagem, que é a linguagem literal do texto, que é aquela que de fato aquilo que está escrito vai acontecer. Ela trabalha também com a linguagem figurada do texto e também com a linguagem alegórica. Por exemplo, gente, vou dar um exemplo aqui bem rápido para vocês. Se eu pegar aquela passagem que fala sobre a besta que surge da terra e também aquela que emerge do mar, e tentar trabalhar essa passagem de forma literal, eu vou ter uma certa dificuldade. Porque quando eu faço a leitura do texto de forma literal, quando eu olho ou eu leio aquela palavra besta, a primeira coisa que vem na minha mente é um tipo de bicho. É um bicho, né? Então, se eu for trabalhar com o texto de forma literal, uma besta que sai da água, outra besta que sai da terra, é um bicho que sai da água e um bicho que sai da terra. Então, eu não posso trabalhar essa passagem de forma literal, e sim de forma figurada ou de forma representativa. Porque se eu trabalhar com esse texto de forma literal, eu vou correr o risco de trabalhar com mitologia dentro da Bíblia. E a Bíblia não é mitológica. Ok? Agora, por exemplo, se eu for falar sobre a volta de Jesus, a gente vai ver dentro desse livro que existem alguns acontecimentos que antecederão a volta de Cristo, que são algumas profecias que irão se cumprir antes da volta de Jesus. Essas profecias ou esses acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, eles são trabalhados de forma literal, que de fato vai acontecer. Por exemplo, a Bíblia fala sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São acontecimentos que acontecerão na terra, no período da grande tribulação. Essas 7 taças, 7 selos e 7 trombetas são trabalhadas de formas literais e não de forma figurada. Então, o livro do Apocalipse, ele precisa ter esse cuidado, essa cautela, para a gente trabalhar com aquele texto que é literal de forma literal, aquele texto que é alegórico de forma alegórica e aquele texto que é figurado de forma figurada e representativa, ok? Temos que ter esse cuidado aí. Então, aqui no capítulo 1, no versículo 9 até o versículo 20, nós vamos tratar sobre uma visão que João tem do Jesus glorificado. Quando João ele é arrebatado, ele recebe a revelação de Deus, que é todo o livro, e ele vai trazer informações para nós em relação ao Jesus glorificado. A gente sabe que quem escreveu o livro do Apocalipse é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João e também as cartas joaninas. Então, esse João que escreveu o livro do Apocalipse é o apóstolo João que andou com Jesus. Mas, porém, essa primeira experiência que João teve com Jesus durante o ministério terreno de Jesus é diferente dessa segunda experiência que João tem com o Jesus glorificado no céu.
ok? Uma é uma experiência, a outra é a outra. Então, a partir do versículo 9 até o versículo 20, nós vamos tratar sobre o Jesus glorificado, trazendo para nós informações na linguagem e no sentido figurado, trazendo algumas informações muito ricas em detalhes, para que a gente venha entender um pouco mais nessa complexidade do texto. No versículo 9 diz assim, o apóstolo João escrevendo, o título é Jesus aparece e revela a João. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Primeira coisa, gente, João está trazendo uma informação dizendo que ele está preso em uma ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, da pregação da palavra, do reino dos céus, e também por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, além de João pregar a palavra de Deus, ele também testemunhava sobre a morte e ressurreição de Cristo. Esse foi o estupim que fez com que João ficasse confinado e preso em uma ilha chamada Patmos. Então João, ele ficou isolado da sociedade, mas porém, gente, por João estar preso, no sentido geográfico, não quer dizer que a sua fé, que a sua perseverança, que a sua esperança esteja preso. Ele pode até estar preso no sentido geográfico, mas a sua fé está viva. A sua esperança em Cristo, ela está viva a cada momento. Ele não deixou de ter esperança em Cristo. Ok? Então, aí ele traz essa informação aqui no versículo 9. Versículo 10, ele diz assim, e no dia do Senhor, achei-me elevado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta. Então, primeira coisa aqui, gente, no versículo 10, João, ele traz uma expressão dizendo, no dia do Senhor, e no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito. Gente, essa informação no dia do Senhor que o apóstolo João traz para nós, pelo menos no meu entendimento, e no entendimento de muitos, João está falando justamente da experiência sobrenatural, espiritual e real que ele teve com Deus na ilha de Patmos, que é sobre o seu arrebatamento. Quando ele recebe ali a revelação de Deus e traz para nós, que é todo o livro do Apocalipse. Então, esse dia do Senhor que João está falando é sobre essa experiência que ele tem com Deus. Pessoal, eu achei muito interessante essa expressão dia do Senhor, que é o dia que Deus vem para João e arrebata ele. E eu consigo fazer uma ponte com uma fala de Jesus lá no Evangelho de João. Eu consigo fazer uma ponte. Consigo fazer uma ligação entre os dois. Quando a gente lê lá no Evangelho de João, no finalzinho do livro, bem no final mesmo, depois que Jesus aparece para os discípulos, aí ele pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas? Porque Jesus pergunta 3 vezes, justamente porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Então, depois que Jesus pergunta isso para Pedro, Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, tal. Aí Jesus diz para Pedro, então me segue. E aí, então, a sequência lá do texto diz que João também começa a seguir. Quer dizer, Jesus chama Pedro para seguir ele e João vem também. E aí, quando Pedro observa que João vem na sequência, aí Pedro vira para Jesus e fala assim, e esse aí, Senhor, o que será dele? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, deixa ele, importa que ele fique até que eu volte novamente. E aí até surgiu aquele entendimento por parte dos discípulos de que João não provaria a morte, por Jesus ter dito isso. Mas na verdade Jesus não disse que João não provaria a morte. Ele apenas disse que importa que ele fique até que eu volte novamente. Então eu consigo fazer essa ponte. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito. Ou seja, no dia em que eu estava ali, na ilha de Patmos, buscando a Deus, e quando Deus me visitou, eu consigo fazer esse dia do Senhor uma ponte, uma ligação com a fala de Jesus. Porque Jesus, no meu entendimento, estava dizendo assim,
importa que João fique até que eu venha. Jesus não diz com essas palavras, mas eu entendo isso. Até que eu venha lá na ilha de Patmos e visite ele novamente, para que ele venha ter a revelação do Apocalipse. Esse é o meu entendimento. Então, no versículo 10. E, no dia do Senhor, achei-me elevado no Espírito. João estava bem espiritualmente, buscando a Deus. Quando ouvi atrás de mim uma voz forte. Olha, ele faz questão de dizer uma voz forte. A palavra forte fala tanto de intensidade como também de autoridade. Ou seja, a voz de Jesus, quando chama, né, João, é uma voz intensa e autoritária, bem diferente de qualquer voz que existe ou de qualquer autoridade que existe no mundo. Nós podemos ter voz autoritária, né, aqui no nosso país, por exemplo. O presidente é uma voz de autoridade. O presidente da República é a maior voz de autoridade política que nós temos aqui no nosso país. Então, nós podemos ter várias vozes de autoridade, juiz, embargador, qualquer coisa. Mas a maior voz aqui, forte, quando a Bíblia fala, e ouvi atrás de mim uma voz forte, está falando que essa voz forte, ela é muito mais intensa e de muito mais autoridade do que qualquer voz existente no mundo. Então, João está, enfatizando, que a autoridade da voz de Deus, ela sobressai a tudo. Ok? É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, ouvi atrás de mim uma voz forte, como ele usa a expressão como o som de trombeta. Pessoal, quando João usa essa expressão como, se a gente olhar na língua portuguesa, esse como é uma conjunção ligando duas orações. Uma oração que antecede e a outra oração que sucede. Uma que vem antes e uma que vem depois. Porque aqui ele diz, e ouvi atrás de mim uma voz forte, e na sequência ele diz como som de trombeta. Então ele está ligando a oração voz forte e som de trombeta, fazendo um comparativo das duas. João não está dizendo que a voz forte de Deus é som de trombeta, não é isso. Ele está fazendo uma comparação que a voz de Deus é comparada ao som de trombeta. Então ele usa a conjunção ligando as duas orações. Por que que João faz esse comparativo, gente? Porque, gente, as coisas de Deus, as coisas de Deus, as coisas sobrenaturais de Deus, ela foge da nossa compreensão. Se a gente for tentar entender as coisas de Deus, como de fato elas são, a nossa compreensão humana, ela nunca vai chegar nesse entendimento. Então, quando João, ele tem aquela visão, quando ele vê aquilo que ele viu e ele ouve aquilo que ele ouviu, ele precisa trazer aquilo para o papel. Só que ele não consegue trazer para o papel aquilo que de fato ele viu e aquilo que ele de fato ouviu. Porque as coisas de Deus fogem da nossa compreensão. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar aproximar ao máximo daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu, trazendo algumas coisas que aproximam o máximo daquilo que de fato ele ouviu e viu. Por isso ele usa a expressão como. E a sua voz era como som de trombeta. E isso ele fala em várias coisas. Na sequência ele diz, e a sua voz era como voz de som de trombeta. E a sua voz era como som de muitas águas. E os seus olhos era como chama de fogo, e não era chama de fogo, mas como chama de fogo. E os seus pés era como latão reluzente. E os seus cabelos eram brancos como a neve. Então, tudo que João fala, ele usa a conjunção como ligando as orações. Por quê? Porque tudo aquilo que ele traz é uma comparação daquilo que ele escreve. E não exatamente aquilo que ele viu ou exatamente aquilo que ele ouviu. Beleza? Então, por isso que ele usa, porque foge à compreensão humana. Então, ouvi atrás de mim uma voz forte, intensidade e autoridade, como som de trombeta, que dizia,
Escreve em um livro que vês e envia-o a estas as 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o versículo 11, né, não vai entrar muito no estudo, porque Jesus está dizendo que tudo que ele ouviu e tudo que ele viu, ele deve passar para o papel e enviar as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Né? E quando a gente estuda um pouquinho dentro dessas cartas às igrejas da Ásia, a gente vai ver, né, que essas igrejas receberam de Deus tanto elogios como também críticas. 5 receberam críticas, 2 receberam elogios, e dessas 2, uma recebeu elogio e também alguma repreensão. Mas, porém, gente, a que mais recebeu elogios, né, 100% ali, foi a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna recebeu elogio e também algumas advertências, e as outras 5 receberam críticas. E a mais severa das críticas foi a igreja de Laodiceia. Vamos na sequência aqui, versículo 12. Voltei-me para observar quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Pessoal, então quando João ouviu aquela voz que era como o som de trombeta e como o som de muitas águas, ele voltou para ver quem é que estava falando com ele. E quando ele volta, ele olha, ele vê 7 candelabros. Ou se você preferir, 7 candeeiros, né? E assim por diante. E aí, esses 7 candelabros, gente, são representações das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, quando ele voltou para ver, ele observou 7 candelabros de ouro, que representam as 7 igrejas da Ásia. E na sequência diz assim, versículo 13. E entre os 7 candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então, quando ele observa ali, ele vê que no meio dos 7 candelabros, ou seja, no meio das 7 igrejas da Ásia Menor, estava um semelhante a um homem, que era Jesus, vestido com uma roupa que ia até os pés, né, que é uma túnica, que é a túnica do sumo sacerdote, porque Cristo é o sumo sacerdote, né, conforme a ordem de Melquisedeque. E ele trazia, né, em seu peito um cinturão de ouro ao redor do peito. Ele trazia um cinturão, né, representando autoridade e poder, esse cinturão de Cristo. Porque, gente, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, além dele ter a sua túnica até os pés, ele trazia também, gente, um cinturão no peito, mas porém esse cinturão não era de ouro, né? Esse cinturão havia algumas pedras preciosas, né, 12 pedras preciosas representando as 12 tribos de Israel, e também tinha, né, no seu peitoral o Urim e o Tumim, né, que eram aqueles mecanismos em que eles buscavam a Deus, por exemplo, quando eles iam para a guerra, para eles saber se eles iam vencer ou perder a guerra, eles buscavam no Urim e Tumim. Né? Ou seja, eles iam buscar em Deus a confirmação de que eles obteriam a vitória na guerra ou a derrota. Então eles buscavam o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim ficavam no peitoral do sumo sacerdote, juntamente com essas 12 pedras, representando, né, as 12 tribos de Israel e assim por diante. Só que no caso de Jesus aqui, diz que Jesus estava no centro, no meio das 7 igrejas, que são os candeeiros ou os candelabros, né, e ele trazia em seu peito, né, um peitoral de ouro. Então está dizendo que Jesus, além dele ser o nosso sumo sacerdote, ele é também o nosso rei, porque o seu peitoral era de ouro. E ouro, gente, representa o quê? Ouro traz uma representatividade de um rei. Né? Todo rei, quando recebia presente de alguém, ele recebia presente, né, em forma de ouro. É lógico que existiam outros presentes, né, mas ele era presenteado com ouro. Por exemplo, o rei Salomão, quando o rei Salomão assume o trono, depois que a rainha de Sabá, né, ela vem visitar ele, ela vê que realmente Salomão é muito mais do que aquilo que havia falado,
né, ela envia presentes para Salomão. Ela envia madeira, ela envia muito ouro para Salomão como presente, porque ele era um rei, recebeu muito ouro de presente e assim por diante. Então, gente, é natural um rei ser presenteado com ouro. Por exemplo, ó, o nascimento de Jesus, né? Quando aqueles sábios vieram, né, ali no nascimento de Jesus, eles trouxeram consigo presentes, né? Mirra, ouro, incenso e assim por diante. Cada um deles representando alguma coisa. O ouro que os sábios trouxeram para presentear o menino Jesus é no sentido simbolizando que eles recebiam Jesus como um rei. Né? É lógico que a mirra e o incenso como sacerdote, mas o ouro como um rei. Então, quando Jesus, né, ele traz em seu peitoral, né, em seu peito, cingindo um cinturão de ouro, quer dizer que Jesus, além de ser o sumo sacerdote, por estar vestido com a túnica até os pés, ele trazia em seu peitoral o ouro, representando também que ele era sumo sacerdote e que também ele era rei. E aqui, ao dizer, né, que Jesus está no centro das 7 igrejas, está dizendo que Cristo ele tem que ser o centro, né, de todas as coisas. Nas nossas igrejas, Cristo tem que ser o centro. Infelizmente, gente, muitas igrejas têm o homem como o centro de tudo. O pastor é o centro. A irmã do círculo de oração é o centro. Aqueles líderes, né, que compõem a liderança da igreja é o centro. Né, e muitas das vezes essas igrejas deixam Cristo, né, como se diz, no canto ou de escanteio. Mas Cristo, gente, ele tem que ser o centro das nossas igrejas. Cristo tem que ser o centro da nossa mente. Cristo tem que ser o centro do nosso coração. Cristo tem que ser o centro da nossa vontade. Cristo tem que ser o centro de tudo. Então, quando João diz que ele volta, ele vê que um semelhante ao homem está no centro dos candelabros, que é do centro das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, né, aqui traz uma informação de que Cristo, ele primeiramente é o centro de tudo, ele é o nosso sumo sacerdote e ele é também o nosso rei. Beleza? Versículo de número 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos como chama de fogo. A primeira parte do versículo 14 vai dizer assim, ó: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Quando a Bíblia fala sobre os cabelos de Jesus ser brancos, a primeira coisa representativa para nós, em relação a essa cor, é que o branco representa santidade. Beleza? Branco na Bíblia sempre representa santidade. Então, os cabelos brancos de Jesus traz uma representação da santidade de Cristo. Ok? Quando a pessoa... Hoje em dia, né, é porque tudo tá legal, legalizou tudo, né, tudo tá normal, ok. Mas antigamente, gente, a noiva que ia casar com um vestido branco, perdão, a noiva quando ia casar com um vestido branco, ela só poderia casar com um vestido branco se ela fosse virgem, representando, né, a pureza. Representando que ela não havia perdido sua virgindade e por ela ser virgem, ela poderia casar com um vestido com a cor branco. Somente virgens casavam com vestido branco. E isso bem antigamente, ok? Só que de uns anos para cá, bem muitos anos atrás, para cá qualquer mulher, né, ela casa com vestido branco e assim por diante, mesmo não sendo virgem. Então, né, a cor branco representa santidade, representa pureza, né? E assim por diante. Então, sua cabeça e seus cabelos eram brancos, santidade, como a lã, tão brancos como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. Pessoal, aqui no caso, os olhos de Cristo como chama de fogo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra.
E outra coisa que a gente tem que entender é que nada foge dos olhos de Deus. Os olhos de Deus contemplam tudo e todas as coisas. Pessoal, não adianta eu pensar que eu vou fazer alguma coisa escondido, né? Eu posso até esconder do meu pai, posso esconder da minha mãe, posso esconder da esposa, posso esconder do pastor, posso esconder de qualquer pessoa. Mas de Deus a gente não consegue esconder as coisas, porque os olhos de Deus tudo vê. A primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que nada foge dos olhos de Deus, ok? E outra coisa, em relação, né, àquele que é fiel a Deus, a Bíblia diz, né, que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. E aqui diz, ó, e seus olhos eram como chama de fogo. Isso quer dizer, né, que quando a palavra de Deus diz sobre chama de fogo, a palavra fogo aqui no sentido do olhar de Deus é no sentido de justiça. É que Deus vai olhar com um olhar de justiça. Então, se Deus olhou, por exemplo, para uma obra de uma pessoa, que essa obra da pessoa foi má, pode ter certeza que a justiça de Deus vai chegar para ele. E se a obra da pessoa foi uma obra boa, os olhos de Deus, no sentido de justiça, também chegará a recompensa de Deus. Então, quem fez uma obra má, vai receber a punição de Deus, está escrito na Bíblia. E quem fez a obra boa, vai receber também a recompensa de Deus. Então, por isso que diz que, e os seus olhos eram como chama de fogo. Então, o olhar de Cristo, né, é um olhar em que ele será um olhar de justiça perante todos, seja para o bem, seja para o mal, mas o certo é que Cristo vai aplicar de alguma forma a sua justiça, né, segundo aquilo que ele vê, segundo aquilo que ele contempla, né, tudo isso e assim por diante. Na sequência diz assim, versículo 15: seus pés reluziam como um metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Seus pés reluziam como um metal quando é refinado em fornalha ardente. Ou seja, em outras, né, traduções, diz que os seus pés eram como o bronze polido, ou como o cobre, né? Cobre, bronze, metal reluzente, é tudo, né, sinônimo, tudo mesma coisa. Então, o significado aqui, ó, dos pés de Cristo como metal que brilha, primeira coisa, gente, na Bíblia que a gente tem que entender aqui é que quando a Bíblia fala sobre pés, ela pode estar trazendo alguns sentidos diferentes também. Por exemplo, eu posso, né, estudar alguma passagem da Bíblia que fala de pés, tratando sobre humildade. Aquela passagem, por exemplo, que Jesus lava os pés dos discípulos, ali Jesus está trabalhando com humildade. Quando eu estou apto e disposto a lavar os pés do meu próximo, eu estou aplicando, né, um certo tipo de humildade, né, me humilhando a ponto de lavar o pé do próximo, porque Cristo foi quem, né, lavou os pés ali na Santa Ceia dos seus discípulos. Ali, no caso, Cristo lavou literalmente, viu? Diz que Cristo lavou os pés dos discípulos e ainda deu o exemplo. Falou assim, do mesmo jeito que eu fiz a vós, façai vós uns aos outros também. Então, a gente tem que aplicar, né, essa prática ou trazer, né, essa questão aí no sentido de humildade em relação a todos. Então, se o Jesus, sendo mestre, né, fez, quem diria nós, né? Então, nós devemos fazer tudo isso aí. E outra questão também em relação aos pés, né, nós podemos entender que quando fala de pé, também, gente, está falando ou tratando sobre santidade. Né? Pé está relacionado também à santidade. Já viu aquela passagem que quando Deus ele aparece para Moisés, né? Na sarça ardente, aí Deus fala para Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você pisa é lugar santo. E Deus fala isso para Josué também depois, viu? Lá no livro de Josué tem que tirar a sandália,
né, ficar com os pés descalços, porque o lugar em que ele estava é lugar santo. Então, o pé, ele sempre também está relacionado à santidade de Deus, ok? Ele está ligado à santidade de Deus. Então, por isso que diz, os seus pés reluziam como metal, os seus pés reluziam como metal, quando é refinado em uma fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Então, o versículo 16 diz assim, ó, tinha em sua mão direita 7 estrelas. Essas 7 estrelas aqui na mão, né, direita de Deus, quando fala sobre mão direita, fala sobre poder e autoridade. E sobre a mão direita, sobre o poder e autoridade de Deus, estava 7 estrelas. Essas 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. Beleza? Então, as estrelas é uma representação dos pastores locais das 7 igrejas da Ásia. Então, tinha em sua mão direita, poder e autoridade, as 7 estrelas, que são os 7 pastores, e da boca dele saía uma espada com 2 gumes afiados. Então, o que sai da boca de Deus, né, representando aqui uma espada de 2 gumes, é a palavra de Deus. Primeira coisa que sai da boca de Deus é a palavra de Deus, né, a pregação do evangelho. E a pregação do evangelho, ela sai como uma espada de 2 gumes. Por quê, gente? O que é uma espada de 2 gumes? É aquela espada que corta dos 2 lados. Então, isso quer dizer que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela pode trazer 2 coisas. Ela pode trazer salvação, por um lado, e ela pode trazer juízo ou perdição, por outro lado. Ou seja, uns serão salvos e os outros serão condenados. Por isso, né, que a espada, que é a palavra que sai da boca de Deus, ela tem 2 gumes. Ela vai cortar de um lado e vai cortar de outro. De um lado vai trazer salvação e de um outro lado vai trazer condenação. É isso que está dizendo. E na sequência diz, seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Então aqui diz que o rosto de Cristo era tão intenso, a glória, né, que saía do rosto de Cristo era tão forte, né, que ela sobressaía, né, ao esplendor do próprio sol. Então isso também está falando sobre intensidade, né, que a glória de Deus é tão intensa, é tão forte, né, que nada pode ser comparado e nada pode ser, né, associado à glória de Deus. Versículo 17. Assim que o admirei, isso quer dizer que João admirou a glória de Deus. Assim que eu admirei a glória de Deus, a intensidade do seu resplendor, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu sou o alfa e o ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Eu sou o alfa e o ômega. Então, quando Deus diz, eu sou o primeiro e o último, quando ele usa a expressão eu sou, ele está fazendo também ligação sobre o eu sou do Antigo Testamento. Lembra lá quando Moisés ele pergunta para Deus e fala assim, Deus, o que eu vou dizer para Faraó, né, quando eu for lá pedir para ele libertar o povo? Aí Deus vira para Moisés e fala assim, ó, vai lá e diz para ele que o eu sou me enviou. Então, aquela expressão eu sou do Deus do Antigo Testamento, Jesus, né, está usando a mesma expressão. Eu sou o que vive. Fazendo uma ligação aí, que ele é o próprio eu sou, que disse também para Moisés. Porque a gente sabe que Jesus é Deus. Jesus não é outro Deus. Jesus é o próprio Deus. Tá? Não, isso é indiscutível. Jesus é o próprio Deus. Se a gente falar que Jesus é Deus
e não é o Deus, o que é o grande eu sou, a gente vai dizer que Jesus é um Deus, o grande eu sou é outro Deus, então aí vai ficar uma bagunça, né? Então Jesus se declara ser o eu sou. Eu sou o que vive. Estive morto, aí no caso aqui do estive morto, Jesus está falando sobre a sua natureza terrena. Porque a gente sabe que quando Cristo ele vem, né, quando ele se esvazia da sua glória, da sua divindade e vem para a terra, né, ele vem, mas ele ainda tem as suas duas naturezas. Tem a sua natureza divina e a sua natureza humana. Isso está falando sobre a união hipostática de Deus, que é a união divina e a humana de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Isso é chamado de união hipostática de Deus, ok? Hipostática. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Isso quer dizer, então, né, que Cristo morreu, quando ele ressuscitou, né, ele tomou sobre si todo o poder e toda a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Isso quer dizer que antes, né, a morte e o inferno tinham uma certa autoridade. E aí, quando Cristo ele ressuscita dos mortos, essa ressurreição de Cristo trouxe para ele, né, trazendo para ele as chaves da morte e do inferno. Então, quando, né, a gente vê essa palavra chaves da morte e do inferno, isso quer dizer que Jesus agora possui chave, poder e autoridade sobre si. Né? Então, chave, né, ele indica poder e autoridade. Por exemplo, se eu tenho a chave do meu carro, eu tenho a chave da minha casa, né, eu tenho a chave do meu escritório e assim por diante. Por eu ter a chave do meu carro, da minha casa e do meu escritório, está dizendo que eu tenho autoridade, né, que o escritório é meu, o carro é meu, a casa é minha, porque a chave está comigo. Então, eu tenho poder e autoridade sobre isso. Então, quando diz que Jesus, né, ele possui as chaves da morte e do inferno, quer dizer que agora ele tem poder e autoridade sobre a morte e o inferno. Tá bom? Ele tem poder sobre eles, tem domínio. Versículo 19. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os pastores, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pessoal, então essa passagem aqui, eu quis trazer ele de forma detalhada, porque é muito interessante, né, essa linguagem figurada, né, essa linguagem representativa da visão que João teve do Jesus glorificado, porque as informações são muito ricas para a nossa compreensão. Então, cada detalhe aí tem um significado, né, tem uma informação, né, tem uma representatividade para que a gente entenda melhor o livro do Apocalipse. Essa passagem é de difícil compreensão. Por quê? Porque ela é uma linguagem figurada, representativa, e aí então a gente tem que fazer essa junção ligando um ponto com o outro. Agora, quando a gente pega aqueles textos literais, é um pouco mais fácil da gente entender, beleza? Então, eu quis trazer esse estudo, né, para a nossa compreensão, de forma exegética, de forma expositiva, ok? De forma sistematizada, para a gente compreender melhor o texto. Então, né, que eu deixo esse estudo para vocês. Foi um estudo longo, foi proposital, mas porém, gente, vai ser de muita valia para todos nós, ok? Fica com Deus, tenha um ótimo dia, né, que Deus abençoe a sua semana.